Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão nos assistindo aí de casa, sentadinho no sofá. Não é confortável aí, não tá, pessoal? Mas eu aposto que vocês estão com saudade daquele dia a dia, daquela correria da aula, não é mesmo? Eu também estou com saudade de estar aí, ó, pertinho com vocês, ó, juntinho aí. Mas tudo bem, vamos esperar que a nossa hora vai chegar, não é mesmo? Por aqui, ó, professora Patrícia. E hoje vocês já viram que eu não trouxe, nem fiz assim, como é que fala, surpresa, como eu sempre faço com vocês, né? Hoje a nossa aula vai ser uma aula revisional. Hoje é aquele momento que a gente vai parar, ó, relaxar mais ou menos, né? Relaxar um pouquinho, para vocês relembrarem aí os conteúdos do segundo bimestre, certo? E quais são os conteúdos que nós estudamos, pessoal? Olha lá. Isso relacionado à gramática, hein? Não coloquei aqui os nossos gêneros textuais, ok? Olha lá o que nós temos. Nós temos crase, preposição, oração sem sujeito e sujeito indeterminado. Agora presta bem atenção, pessoal. Eu não vou falar igual eu trabalhei com vocês nas últimas aulas, não. Certo? Hoje nós vamos ser objetivos. Resumão com a professora Paty aqui, ó, de língua portuguesa. Bem corrido hoje. Então, fiquem espertos aí. Se precisar, tira print da tela ou do celular de vocês aí, ok? Vamos começar? E vamos começar com ela, né? Que é toda feminina, a crase. E o que é crase, pessoal? Vocês se lembram aí de casa o que é crase? Isso é a junção de um a, que é a preposição, junta aí com um a, que é um artigo feminino, de um a, que é o quê? Um pronome demonstrativo, de um a de a qual, um a de aquilo, de aquele e de aquela. Só isso que é crase. Fácil, não é mesmo, pessoal? Mais fácil que isso é só a gente comer lá um mamão com mel e açúcar ainda para ficar mais gostoso, não é mesmo? Então vamos lá, ó. Próximo slide. Quando usamos crase? Rapidinho aí para vocês lembrarem de casa. Olha, antes de palavras femininas, que eu já falei para vocês que a crase ela é totalmente feminina. Olha o nosso exemplo. Fui à escola. Escola é um substantivo feminino. Olha lá outro lugar que a gente usa a crase. Em diversas expressões adverbiais, prepositivas e locuções aí conjuntivas. Vamos corrigir lá, ó. Usamos crases em diversas expressões adverbiais, locuções prepositivas e locuções conjuntivas, porque senão eu vou confundir vocês aí, não é mesmo? Olha, eu trouxe algumas expressões dessas e algumas locuções. Olha lá para vocês verem. À noite, à parte, à custa, à deriva. Certo até aí? Vamos para a próxima aí. Quando nós usamos crase antes de indicação exata de horas. Termino o meu trabalho às 5 horas da tarde. Indicação exata, pessoal. Presta atenção aí. Agora eu coloquei uma observação para vocês. Eu trouxe uma coisa a mais aí para vocês. Quando essas expressões de horas estiverem acompanhadas de algumas preposições, a gente não utiliza crase. E quais são essas expressões? Para, desde, após, perante e com. Ok? Fiquem ligados aí nessa dica da Prof. Paty aí para vocês. Olha o nosso exemplo. Ficamos na reunião desde as 12 horas. Vocês viram que a gente não colocou crase porque nós temos uma preposição aí antes dela, ok? Vamos para o próximo. Nós usamos crase antes de quê? Locução à moda de mesmo quando ela estiver implícita, ou seja, escondida, pessoal. Olha lá para vocês verem o nosso exemplo. Dribla a moda de Pelé ou dribla a Pelé. Viu? Moda aí entre parênteses? Pois é, facinho, né? Nós usamos crase também antes de pronomes demonstrativos. E quais são eles? Aquilo, aquela, aquele, né? Aquele, aquilo, aquela. Lembraram? Olha lá o nosso exemplo. No verão, voltamos àquela praia. Gostaram do exemplo? Nós estamos precisando de praia, né? Eu também.
mas tudo bem. Usamos crase quando que acompanham verbos que indicam destino. Aí eu coloquei entre parênteses alguns verbos aí, ó, ir, voltar e vir. Vou à padaria. Lembra daquela dica que eu dei? Vou à, volto da crase a, lembraram? Agora eu vou à, volto de, some com ela, certo? Vamos ver mais o que aí? Nós temos agora situações, pessoal, em que a crase ela é facultativa, isso mesmo. E são 3 situações, presta bem atenção nas 3 situações lá, ó. Depois da preposição até. Olha o nosso exemplo. Fui até a praça. Eu posso usar crase ou eu posso não usar a crase, certo? Ela é facultativa, ou seja, ela não é obrigatória. Diante de pronomes possessivos, lembraram aí? Meu, minha, teu, tua, lembraram? Pois é, dei o presente à minha tia ou dei o presente à minha tia. Facultativo, você não é obrigado, ok? O último lá, ó, diante de pronomes desculpa, respira, Patrícia, que hoje a Patrícia tá que tá, hein? Vamos lá. Diante de nomes próprios femininos, gente. Isso, ó, nomes, Patrícia. Vamos respirar, né? Vamos correr um pouquinho, mas não precisa ser tanto, não é mesmo? Disse a Letícia o que ia acontecer. Ou disse a Letícia o que ia acontecer, tanto faz. Ok? Certo até aí? Respirei, não estou correndo mais. Vamos lá. E quando a gente não usa crase de jeito nenhum? Jamais será o uso da crase em qualquer uma dessas 4 situações aí, pessoal. Diante de substantivos masculinos, porque aqui masculino não tem vez, não é mesmo? Cecília tem um carro a álcool. Lembrando que álcool é o álcool, viu, pessoal? Substantivo masculino, isso mesmo. Pode pesquisar lá que vocês vão ver. Verbos no infinitivo. Bárbara passava o dia a cantar. Quais são os verbos no infinitivo, pessoal? São aqueles terminados em primeira, segunda e terceira conjugação, lembraram? Cantar, vender, partir. Esses são os verbos aí no infinitivo, certo? Diante de numerais cardinais, fica a 2 quilômetros. Alguma coisa aí que eu não sei o que é, né? Mas deixa aí. Ok? Diante de numerais cardinais, a gente não usa crase também. E entre palavras repetidas, dia a dia, frente a frente, uma a uma, sem crase. Crase resolvido, vamos para elas, as nossas preposições. Isso mesmo, vamos falar de preposição. E olha que quadro lindo que eu fiz para vocês, bem resumido para a gente, ó. Porque falar de preposição é fácil, né, pessoal? Preposição é fácil, então vamos lá. E o que é preposição? É uma palavra que não se flexiona em gênero, né, masculino e feminino, e nem em número, singular e plural. E ela liga o quê? Palavras e orações. As preposições, elas são classificadas em essenciais e acidentais. Essenciais é quando, pessoal? Quando aquelas preposições, elas nasceram para ser preposições. E olha aí alguns exemplos. A, ante, após, até e 3 pontinhos aí, ok? E ela é acidental quando? Acidental quando ela é emprestada de outra classe gramatical, mas naquela frase ou oração ela vai funcionar como preposição, isso mesmo. E aí tem algumas, ó, afora, como, conforme, consoante, 3 pontinhos, senão a gente vai ficar aqui o tempo todo, não é mesmo? Vamos lá. As preposições, elas também podem ser o quê? Locuções prepositivas. E o que é uma locução prepositiva? É aquela que é formada por 2 ou mais palavras. Agora, não se esqueçam, o que eu falei na última hora? Quando se trata de locução prepositiva, a última palavra é sempre uma preposição, ok? Olha lá, abaixo de, acima de. Estão observando? A última palavra é sempre a nossa preposição. E a preposição também, ela pode ser formada aí, né, construída por quê? Como? Por combinação, que é quando a gente não perde o valor fonético,
certo? Ou seja, a gente fala todos os sons das palavrinhas ali, e por contração, que é quando a gente já perde o seu valor fonético, certo? Olha lá por combinação. Quando a gente coloca lá, ó, A mais O, ao. Eu perdi algum som? Eu falei o som do A? Falei, não falei? Falei o som do O? Pois é, ao. Agora, por contração, olha que interessante. Vamos pegar ali o desta, que é o D mais o esta. A gente não vai falar desta, certo? Então, a gente contrai, a gente perde um valor aí de uma palavra, o valor sonoro de uma palavra, que é a letra E. E aí fica desta. Lembrando também, pessoal, que a nossa preposição ela pode estabelecer relações de sentido, não é mesmo? E aí eu trouxe alguns para vocês, ok? Sentido de lugar, sentido de modo, tempo, distância, instrumento, causa e finalidade, ok? Vamos rapidinho olhar os nossos exemplos. Olha de lugar, o navio veio de São Paulo, é de onde o navio veio? Modo, os prisioneiros eram colocados em fila, era o modo como os prisioneiros eles eram colocados. Ao tempo, por 2 anos ele viveu aqui. Viu, pessoal? Muito fácil, não é? A 5 quilômetros daqui passa uma estrada, quando a gente está se referindo aí à distância. Olha a causa. Com a seca, o gado começou a morrer. Com a seca. Viu? Por causa da seca, o gado estava morrendo. Instrumento, ele cortou a árvore com o machado, é o instrumento que ele usou para cortar a árvore. Finalidade, a praça foi enfeitada para a festa. Viu? É a finalidade daquela praça ter sido enfeitada. E no segundo bimestre nós vimos 2, isso mesmo, pessoal, nós vimos 2 tipos aí, que é a oração sem sujeito e o sujeito indeterminado, não foi? Ó, até falei, ó, indeterminado, legal, né? Vamos lá então, começando por nossa oração sem sujeito. E fiz quadro também, que eu sou dessas agora que está fazendo quadro para resumir a aula, porque senão vocês vão ficar me ouvindo aqui durante muito tempo, não é mesmo? Nem gosto de falar. Imagina se gostasse. Olha lá para vocês verem. Oração sem sujeito. Tá vendo aquele 0 ali, ó? Por quê? Porque é a oração que não possui sujeito, ok? E ela é também chamada de quê? Sujeito inexistente. Isso mesmo, sujeito inexistente, porque não tem sujeito na oração. E a gente reconhece aí uma oração sem sujeito a partir de um verbo. Lembra que eu falo? Observem o verbo. E são verbos impessoais que vai aí caracterizar a oração sem sujeito. Certo, pessoal? E quais são esses verbos impessoais? O verbo haver, no sentido de existir. O verbo fazer, ir, ser, estar, que vai indicar aí tempo ou fenômeno da natureza, também pode, né? E aqueles verbos que indicam aí os fenômenos da natureza. Chover, trovejar, relampejar. Lembraram? Isso aí é oração sem sujeito. Fácil demais, não é, pessoal? Vamos para o nosso sujeito indeterminado. E o que é sujeito indeterminado, professora Patrícia? É aquele tipo de sujeito que ele não pode ser identificado na oração. E isso acontece porque a gente não consegue o quê, pessoal? Perceber pelo contexto, né? Lembraram da palavra? Contexto. Ou pelo verbo que o acompanha, que praticou a ação naquela oração. Certo? E nós temos 3 maneiras aí de identificar quando nós temos um sujeito indeterminado na oração. E quais são? Frases com verbo na terceira pessoa do plural. Isso mesmo. Fica fácil assim, não é, pessoal? Fica fácil demais. Frases com verbo agora, ó, na terceira pessoa do singular, mais a partícula se. Não pode esquecer dessa regra, hein? Ok? E frases com verbo no infinitivo impessoal. E quais são os infinitivos impessoais? Isso, são aqueles verbos terminados em a, i. E vamos falar mais difícil? Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Bonito, né? Falar assim, bonitinho? Então, tá bom. Bom, para a nossa aula de hoje é isso. E agora, eu peguei para vocês o quê?
Atividade, isso mesmo, vamos praticar. Porque como eu falo, né, pessoal, é praticando que a gente aprende, é respondendo às atividades mesmo, não tem como correr disso, viu? Qualquer conteúdo que você for estudar aí de casa, precisa praticar e a gente pratica respondendo às atividades. Então acesse a nossa plataforma aí, viu? bismedgv.com/aluno, lembraram? Ah, lembraram, então, tá bom. E vamos para a primeira questão, pessoal? Animados? Identifique qual das frases apresenta a oração sem sujeito. E a nossa primeira atividade é relacionada à oração sem sujeito. Vamos lá? Precisa-se de atendentes. Olha, nosso verbo... Opa, vamos ativar a tal da caneta, né, pessoal? Vamos lá, peguei coisa errada. Vamos lá, ativando a canetinha. Isso, vamos lá, ó. Precisa-se. Verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula se indica o quê? Sujeito indeterminado. Essa foi fácil, né? Olha lá a próxima. Foram chamar o vizinho em cima da hora da festa. Coitado do vizinho, né? Deu tempo nem de comprar o presente. Olha aqui o nosso verbo. Foram chamar. Verbo na terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Não é esse que a gente quer, não é mesmo? E sobrou quem? A letra C. Aí ficou fácil, né? Da próxima vez eu vou trazer 5, tá? Há muitas crianças desaparecidas no Brasil. Olha o nosso verbo aqui no sentido de existir. O verbo haver no sentido de existir. Oração sem sujeito. Essa foi fácil. Eu aposto que todo mundo acertou na atividade avaliativa em casa, não acertaram? Fácil demais, nossa senhora. Vamos lá. Há sujeito indeterminado em. Agora nós vamos falar sobre o sujeito indeterminado. Surgiram reclamações contra o cruzado. Achei que eu ia pegar vocês de novo. Vocês estão bem danadinhos agora, né? Estão bem espertos, né? Surgiram reclamações. O nosso verbo está na terceira pessoa do plural, mas aí nós temos o quê, pessoal? Um sujeito simples, porque, ó, reclamações surgiram contra o cruzado. Ó, parabéns você, estudante, que acertou essa, hein? Tudo certo. Ouvem-se vozes na sala vizinha. Lembraram dessa também, né? Isso, vozes são ouvidas na sala vizinha. Então, aqui não é o que a gente quer, não é mesmo? Ali, rouba-se no atacado e no varejo. Verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula se, indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado. Isso mesmo. Vamos ver qual que é a próxima? Estou ansiosa, hein? Crase. Ui, mas tá fácil, gente. Eu já vi todas as respostas aqui, ué. Vamos lá responder junto com a gente aqui. Comigo, né? Com a gente não, comigo. Comigo com a Dara ali, ó. Oi, Dara. Vamos lá. Sentou-se a máquina. Então, aqui nós temos um A craseado. Por quê, pessoal? Substantivo feminino. E pôs-se a reescrever ou a reescrever? Olha aqui. Verbo no infinitivo a gente usa por aqui eu já até sei, já até achei a resposta, meu Deus. Mas vamos terminar aí as nossas questões. Uma a uma. Palavras repetidas. E qual que é a nossa resposta? Ficou fácil agora, não foi? Isso mesmo, letra D. Acertaram aí? Isso, pessoal. Nossa, eu tô super orgulhosa de vocês, viu? Parabéns, ó. Parabéns para todos vocês aí que estão acertando nossas atividades. Vamos ver qual será a próxima? Todas as orações abaixo apresentam uma preposição de modo. Eu vou circular aqui também, ó. Exceto significa que menos uma não vai ser a nossa preposição de modo. Vamos ver? Os estudantes estavam em fila. Cadê aqui? Os estudantes estavam em fila, tá certo? Tá certo, é o modo como eles estavam. O representante de sala foi eleito por votação. É o modo como ele foi eleito, certinho. Estava estudando com muita atenção. É o modo como ele estava estudando. E a Patrícia, mais uma vez, facilitou para você, estudante. Não é mesmo? Nossa resposta, letra D. Cortou a carne com uma faca afiada. É uma preposição que representa o quê? Instrumento. E por hoje é só, pessoal. Agora é com você, estudante.
acessar nossas plataformas aí de casa, smedgv.com/aluno, ou aponte a câmera do seu celular para onde, pessoal? Para esse QR Code aqui no canto da tela. Lá vocês encontrarão atividades aí relacionadas a esses conteúdos que vimos hoje, revisamos. Mas o quê? Isso mesmo. Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal no YouTube, SMEDGV, e pratiquem, porque é praticando que a gente aprende. Até a próxima, pessoal!